mais um Falha de Cobertura. Estamos aí na reta final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, um primeiro turno histórico, impecável. E não seria um mero título do Palmeiras na reta final que apagaria essa glória. Então o Corinthians entrou em campo tranquilo hoje contra a equipe do Palmeiras, porque títulos acontecem a toda hora. Caso o Palmeiras seja campeão, caso o Santos seja campeão, isso é previsível, isso é banal. Mas um primeiro turno daqueles realmente nada vai apagar. Então Corinthians 3, Palmeiras 2. Eu queria fazer um primeiro destaque aqui, craque Daniel, em relação a essa questão do primeiro turno do Corinthians ter sido um primeiro turno invicto. Porque o Campeonato Brasileiro não valoriza o primeiro turno, Daniel. Por exemplo, o Campeonato Carioca, que é muito mais evoluído em relação a regulamento, tem um regulamento mais moderno. Se você, por exemplo, no Campeonato Carioca for campeão do primeiro turno, você ganha a Taça Guanabara. Isso, por exemplo, é o que sustenta o Botafogo há tanto tempo. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, poderia ter uma taça de primeiro turno com o nome Taça da Bandeira. Enfim, o Palmeiras, próprio Palmeiras, esse ano estava priorizando um planejamento da diretoria do Palmeiras. Estava priorizando ser eliminado da Libertadores e depois da Copa do Brasil. E só agora, Serginho, começou a ficar focado em perder o Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras tivesse priorizado o Campeonato Brasileiro desde o começo, de repente hoje estaria aí disputando até um rebaixamento. Só serviu para aborrecer a torcida, realmente, essa suposta disputa do título por parte do Palmeiras. Enfim, o Corinthians depois começou a cair no Campeonato Brasileiro no segundo turno. Vários especialistas começaram a tentar diagnosticar as causas aí da queda do Corinthians. O Corinthians foi, inclusive, acusado de falta de humildade. Como se fosse um campeonato de humildade, onde o mais humilde vence. E não é o caso, é aí que certamente o campeão brasileiro seria Daniel Alves todo ano. Mas não é isso que acontece. O campeonato é disputa de pontos corridos, ou de pontos perdidos, como tem acontecido aí nas últimas rodadas. Então, o que me aborrece, Serginho, no nosso jornalismo esportivo, é que parece que existe um grande torneio de humildade sendo disputado o tempo todo no Brasil e as pessoas estão sempre tentando apontar quem é mais humilde e quem é menos humilde. E isso me incomoda porque eu nunca tive intenção nenhuma de ser humilde, nem quando jogava nem agora. Eu não me inscrevi nesse torneio de humildade. Tem um especialista que disse que o Corinthians é refém do título, Daniel. Que declaração, Serginho. Esse título tá instaurando uma crise. A liderança tá acabando com o Corinthians. O Corinthians não pode perder mais. Ele tá obrigado a ser campeão, Daniel. A melhor coisa que poderia acontecer com o Corinthians agora era deixar essa liderança. Porque a liderança tá transformando, tá deixando a diretoria tão ansiosa e o torcedor tão desesperado, que a melhor coisa pro Corinthians era começar a ir para trás na tabela. A liderança ela é a posição mais estressante da tabela. Com certeza. E uma fase assim tão complicada quanto a do Corinthians, eu só me lembro, talvez ano retrasado no Flamengo, como o Flamengo chegou num fundo do poço tão grande, que eu me assustei com uma manchete que dizia o seguinte: gol de Alexandro com vibração de Gabriel o Pensador. Pode ser que ele tenha feito uma música, Daniel. E ele voltou agora. A crise política do que se instaurou no país, como se já não bastasse a crise em si, ela serviu para ressuscitar Gabriel o Pensador, que voltou aí com a música. O Corinthians fez 1-0 com o atleta Romero e ele comemorou, Serginho, tirando uma selfie da própria face. A selfie é quando você tira uma foto. A selfie é aquela foto que aparece o braço da pessoa que tirou a foto. Então ele tirou uma selfie no campo, mostrando que ele estava ali fazendo gols e jogando, e criou-se aí uma curiosidade por que ele teria feito isso. Algumas pessoas não entenderam essa comemoração, mas é o seguinte: o homem casado muitas vezes ele envia fotos para sua cônjuge o tempo todo para demonstrar que ele não está numa orgia. Eu acho até que ele tirou essa foto para mostrar que ele joga futebol profissional. Que é difícil de acreditar. Exatamente. E aí depois o Corinthians ampliou. O Corinthians ampliou com o zagueiro Balbuena, só que foi um gol Balbuena.
O Palmeiras diminuiu com o Mina, um lance que ele cabeceou depois de um belíssimo empurrão no atleta Rodriguinho. E tem agressões, Serginho, tem agressões que são mais bonitas que um gol. Com certeza. Esse foi o caso desse gol do Palmeiras. E depois o Corinthians aumentou com o Jô, numa cobrança de pênalti. E o Casagrande, Serginho, ele disse o seguinte, que naquele momento da partida o que o jogador menos quer é um pênalti para sua equipe. Então a gente viu ali, quando o juiz deu o pênalti para o Corinthians, os jogadores do Corinthians pulando, sorrindo, mas não eram saltos e sorrisos de alegria, eram saltos e sorrisos de desespero. Com certeza. E o Jô bateu onde ele sempre bate, no canto esquerdo do goleiro. O Fernando Praz sabia que ele bateria ali, tanto que o Fernando Praz apontou diversas vezes. Só que ele pulou no canto oposto, de onde ele sabia que o Jô ia bater. É uma questão de lógica, né, desse goleiro. E depois o Palmeiras fez o segundo gol, deixando o jogo 3-2 num gol do atleta Moisés, mas foi à toa. O drama das drogas. Tivemos aí durante a semana, Serginho, uma notícia que chacoalhou o mundo do esporte, que foi o atleta Guerreiro do Flamengo pego no exame antidoping. E aí o que foi divulgado é que seria aí que criou-se uma curiosidade para saber que droga seria essa, e foi uma droga social, a chamada droga social. E eu gostaria de saber que gíria jovem é essa, que droga é essa, Serginho, a tal droga social que está destruindo as famílias da América do Sul, destruindo o esporte brasileiro. Eu tenho medo da droga, Daniel. Mas eu não creio no doping, Serginho, não creio nesse doping. Porque se esse atleta tivesse realmente jogando dopado, o rendimento dele seria muito melhor esse ano. Com certeza. Com o futebol apresentado pelo Guerreiro, dificilmente ele está realmente dopado. Ou então, uma droga social de péssima qualidade que vem sendo usada. Com certeza. Mas a droga nunca foi o meu parque de diversões, Serginho. Porque para você usar droga, o usuário de drogas tem que usar droga o tempo todo, senão você não é respeitado no universo da droga. Você tem que ficar usando toda hora. Eu não tinha disciplina para ficar usando droga toda hora. Mas aquela vez que eu fui te socorrer naquele quarto de motel que você estava todo ensanguentado, você tinha tomado alguma coisa, Daniel? Não, eu completamente sóbrio. Você me chamou de Solange, Daniel. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Já estamos nos aproximando do final do ano, então é hora de começarmos a votar no prêmio Lucas Mugni de futebol masculino profissional. Você vota no pior atleta de cada posição do Campeonato Brasileiro desse ano, e no final do ano vamos aí entregar uma belíssima chuteira esculpida em sabonete, esculpida pelo próprio Serginho, para os jogadores vencedores e que pagarem a sua própria passagem para vir buscar o prêmio. Como é que vota, Serginho? Você sabe como é que vota esse ano? Esse ano a votação vai ser diferente, não vai ser através de comentáriozinho em rede social, não. Temos uma plataforma profissional para votação, que é o nosso site, tvquase.com, que entrou no ar hoje, e lá você encontra a parte do site que diz respeito ao Falha de Cobertura, uma ferramenta para votação do troféu Lucas Mugni. Mas o que eu vou ficar fazendo então? Porque ano passado o que eu ficava... Você vai ficar fazendo a sua escultura.